Bom dia, terça-feira, dia 5 de agosto. Gente, eu ia falar 5 de julho, né? A gente já tá em agosto. Bom, gente, começamos o dia com a Lua se aproximando daquela quadratura a Marte. E olha, hoje, terça e quarta, não. Na verdade, essa semana toda tá um pouco ruim, né? Como vocês viram nas reflexões semanais. Mas terça fica bem truncada, porque primeiro amanhã a gente tem essa quadratura entre Lua e Marte. E a luz está transitando em Sagitário, então ela vai imprimindo secura, mais ânimo, velocidade. Só que numa quadratura a Marte no signo de Virgem, atrapalha muito o sentido produtivo. Primeiro, assim, no passo da rotina, a gente pode ter um pouco de dificuldade com a manutenção, com a concentração, com o passo reto. A gente pode ter dificuldade. Então, assim, fiquem atentos à dispersão de uma maneira geral, mas eu penso que talvez seja nem uma dispersão de atenção, pode ser uma dispersão de energia mesmo, assim, sabe? Emprego de esforço. Então, assim, se concentra no que é importante durante esse dia. Se você tem que, por exemplo, entregar um trabalho hoje, se concentra nisso. Não fica aplicando seu esforço, a sua realização produtiva em coisas que para o momento não são relevantes, tá? Esse é o primeiro ponto. Agora, a gente já sabe que quando a Lua chega a quadratura a Marte, ela vai deixando o clima tenso, né? Então, também evite entrar em clima de disputa, de briga, porque se você inicia um climão assim, né, com essa configuração astrológica, isso tende a se arrastar, tá? Atrapalha a vida aí mesmo, né? Então, é um clima tenso mesmo. O momento perfeito da quadratura Lua-Marte é às 12 horas e 28 no horário de Brasília. Mas depois não melhora muito, porque a Lua fica fora de curso um pouquinho mesmo, quando for 14 horas e 4 ingressa em Capricórnio, então já vai aliviar bem essa irritabilidade, essa tensão presente e dispersão energética, né? Só que aí ela entra num ponto de debilidade do detrimento, né? Então já vai ficando ruim. E ingressa em Capricórnio aplicando quadratura a Saturno. Do bem, Saturno tem domicílio ali onde a Lua está, mas ele tá tão prejudicado no signo de Áries ali no começo, tá em grau inicial, tá retrógrado, tá no ponto de queda, que enxergar o seu domicílio é quase como olhar pelo buraquinho da fechadura, então não ajuda muito a amenizar uma natureza assim. E aí sim, esse meio da tarde até o final fica chatão mesmo, ele fica muito ríspido, uma tendência dura assim, sabe? Acaba não sendo um perfil legal, né? Momento legal para conversas, por exemplo, para interação geral, para reconciliar com alguém, para fechar um negócio, por exemplo, né? Essa coisa do diálogo fica altamente prejudicada, porque é um clima muito ríspido, muito mesmo. E se você estiver lidando com atividades que sejam muito complexas, cheias de passinhos aí que você tem que seguir, tem que ter cautela, porque é um clima meio pesado, né? Ele dificulta, ele não chega ao nível de complexidade, porque tem muita secura presente aqui, de Capricórnio, de Áries, do próprio Saturno, mas é adverso, né? Então, assim, sujeito a problemas. Então, eu recomendo ter cautela. É um perfil meio bruto, assim, né? Meio durão. Mas depois também não melhora muito, né? Porque aí a Lua vai se aproximando da oposição a Vênus. Só que a oposição a Vênus, ela vai acontecer na madrugada da quarta, 13h38. Então, a gente vai pegar o restante ali da tarde e a noite toda com essa influência até a madrugada da quarta-feira com a Lua oposição Vênus. Pelo menos assim, não tem um clima de mau humor, mas uma oposição entre Lua e Vênus acentua muito o nível de insatisfação. Vênus sozinha tá até legal, né? Ela tá em Câncer, tá começando, tá bem perto ali já de Júpiter e tá num ponto onde a Lua tem poder ali, né? Tá no signo de Câncer. Só que é uma oposição, então eu penso que isso acentua um pouco o nível de insatisfação geral com as coisas, qualquer assunto, tá, gente? Pode ser uma vida próxima, pode ser no campo afetivo, romântico, como também no campo financeiro, no nível de satisfação estética, no âmbito artístico, artesanal. E tudo isso, né? Todos os temas de Vênus que englobam a satisfação geral acabam sentindo pouco, né? Dessa oposição com a Lua. Então é ruim para mulheres de uma maneira geral. Então a gente vira da terça para a quarta com esse perfil. Pode até amenizar um pouquinho do mau humor aí da Lua quadratura Saturno, mas não chega a ser também uma coisa assim despojada, alegre, assim, né? Porque é uma oposição, né, gente? Não tem como. E depois disso, a Lua vai seguindo para a oposição a Júpiter, mas como a oposição a Júpiter vai ser perfeita só amanhã lá pro meio da tarde, aí amanhã eu volto e a gente conversa mais. Mas eu já vou adiantar para vocês que não é amanhã também não vai ser um dia muito interessante
para grandes inícios, para grandes coisas, assim, pensando no fator eletivo. A gente vai ter a Lua fora de curso enquanto Marte ingressa em Libra, então a gente vai ter um período longo, assim, com a Lua fora de curso depois que ela passar pela oposição a Júpiter. Então, olha, terça e quarta vão ficar bem ruins mesmo para início. Então, mantenha o passo, concentração e vamos levando, tá bom? Então, uma ótima terça aí para vocês. Até amanhã. Até mais.